Bom dia! Olha a gente aqui de novo no SKJ no café. Todos os dias, toda manhã. Não é? É um encontro marcado. E São Paulo hoje com uma luz que dá um tom nos vários tons de cinza da cidade. É bem interessante também essa variedade do cinza em São Paulo. Mas a luz sempre aparece para variar, né, essa tonalidade. Mas enfim, combinado de sempre é trazer uma historinha nova de uma das viagens. E hoje a memória me levou de novo para a Europa numa passagem por uma cidade extremamente importante lá na fronteira com a Alemanha, que é Estrasburgo. Então a historinha que eu conto hoje é como é a história do encontro com alguém que lhe registra no prefácio de um livro. Quero saber disso. Então, olha, que coisa interessante encontrar alguém que depois coloca você no prefácio de um livro. Uau! Então vamos lá. O que aconteceu? Numa das viagens para a Europa, eu acho que em 2000, por aí, 99, na interface do século 20 e 21, eu resolvi visitar Estrasburgo. Essa viagem para Estrasburgo, ela começa por amigos em comuns que falam da cidade e me interessou bastante. É uma cidade extremamente marcante na vida do mundo da Europa, porque inclusive é a sede do Parlamento Europeu, é uma cidade que eu chamaria também de universitária por causa do movimento de estudantes de escolas nesse lugar. E é também uma referência histórica, né? Fica do lado esquerdo do Reno, tem moradores marcantes, residentes marcantes. O Goethe morou lá, o Mozart. E eu estava num período, inclusive, quando eu vou visitar essa cidade, era um período que estava havendo uma celebração de alguma coisa, o centenário ou algum aniversário do Mozart, então em todo canto tinha sempre essa possibilidade de ouvir a música clássica do Mozart, né? Porque, como dito. E, claro, uma gastronomia fascinante. A Alsácia, né, que é essa região da França, tem também essa alegria dos sabores, que é uma mistura de Alemanha e França, porque está ali na fronteira, bem como cultura e arquitetura é um caldeirão dessa mistura dessas duas culturas. Nessa viagem, eu fui ficar com uma amiga que fazia doutorado em psicologia e ela também, nessa vivência lá, ela dava aula de português para uma professora da Universidade de Paris, Universidade de Estrasburgo, era uma professora de etnobotânica, Min Anthony, que é filha de chineses com franceses, o pai era francês e a mãe chinesa, ou ao contrário disso. O pai era um tradutor e tal, era uma família bem interessante e a mim, dentro desse contexto, era além de professora, uma mulher extremamente cheia de uma bagagem muito rica, né, para partilhar, quem tivesse a oportunidade de conhecê-la. E como a amiga francesa com que eu estava partilhando o espaço, ela dava aula para essa professora, a mim, Anthony. Em algum momento era período de São João e eu fui para um forró numa zona rural da Alsácia e foi o momento em que ela me apresenta para mim. A amiga francesa, que eu estava na casa, ela já tinha comentado desse amigo brasileiro que estava em visita e a mim estava interessado em conhecer para praticar o português. A mim já conhecia o Brasil, ela era uma colaboradora do Pierre Verger
ela, nos livros do Pierre, ela fazia parte das plantas, ela fazia uma parte de tradução e de comentários científicos e botânicos dessas plantas com uma perspectiva da religião afro e tal. Então, nesse conhecimento da minha, a gente dançando um forró, ficamos amigos e a gente combinou de sair algumas vezes para ela treinar o português. Numa dessas vezes, ela morava entre Estrasburgo e França, mas o período que eu estava lá, ela estava em Estrasburgo nesse período. E a gente fez vários passeios juntos para treinar o português. Ficamos amigos numa mágica muito grande, porque havia uma afinidade, ela já falava um pouco de português. E foi muito bom. Um dos passeios, ela me leva para conhecer o Monte Saint-Odile, que é um lugar, o santuário maravilhoso, que quem puder, quem estiver na Alsácia, eu recomendo, né? É ainda uma área medieval, conservada. E assim, subir naquela montanha para conhecer o santuário da Saint-Odile, poder ter a visão do mirante dessa montanha e tal, é algo que só vivenciando para entender, porque não é possível com palavras. Ok, maravilhoso a vivência, conhecer uma amiga interessada em falar português e que a gente partilhou muitos momentos juntos. Ela acaba me mostrando a Alsácia, a gastronomia fascinante da Alsácia, né, os vinhos e tudo. E eu pude compreender melhor, a partir dessa professora de etnobotânica, o feeling e a vida daquele lugar a partir desse encontro. Feito isso, ficamos amigos, retorno para o Brasil e a mim costumava vir para Salvador para trabalhar com VG e em muitos momentos eu fui o guia dela para levá-la em alguns terreiros do candomblé, porque ela entrevistava os pais de santo, as pessoas, porque ela estava trabalhando num ensaio comparativo de cultos afro-brasileiros, um ensaio etnobotânico comparativo África-Brasil, e ela precisava fazer todo um levantamento e eu meio que funcionava como, em alguns momentos, traduzindo, ajudando em alguma dificuldade de português e como um guia para ela nessas idas, e eu acabei conhecendo um pouco mais até, veja que coisa interessante, né? Uma pesquisadora francesa que me fez conhecer melhor um pouco mais sobre o candomblé em Salvador e o uso das plantas, né? Então, ficamos fazendo isso em muitos momentos que ela veio a Salvador e tomamos muitos cafés juntos, partilhamos jantarezinhos, ela sempre alugava um espaço onde eu ia até a casa dela, a gente fazia jantarezinhos, marcava para cafés e tudo. Então, era alguém que estava muito próxima, numa relação muito familiar, muito amiga. E aí o que acontece? A mim publica um dos ensaios, acho que o primeiro ensaio dela no Brasil, antes das outras trabalhos com o Verger, eu não tenho a localização exata, mas num desses ensaios ela publica o livro e esse livro está, segundo ela, é um dos mais buscados pelos alunos dela na Universidade de Paris e em Estrasburgo, depois de publicado, os alunos que estão trabalhando nessa perspectiva das plantas no uso dos cultos Afro-Brasil e as diferenças do uso das plantas lá e cá e as semelhanças, meio que por aí, né, numa leitura etnobotânica, na botânica pela etnia e tal, nessa trilha. Numa das vindas para o Brasil, a gente foi tomar um café, eu acho até que foi, não lembro agora, talvez ali no Farol, naquele café do Farol já existia, eu acho, não tenho certeza. Ou num Franz, teve uma época que Salvador tinha uns Franz cafés, que é originário aqui de São Paulo, que também foi para Salvador. Eu acho que até que foi num desses Franz da época que eles estavam em Salvador. E ela trouxe um presentinho para mim, que era esse livro já publicado. E no prefácio do livro, ela agradece as pessoas que colaboraram com ela, que isso é tão interessante, né? Na postura de agradecer aos outros e registrar isso. E ela entendia, pelo que eu li no prefácio, que o meu trabalho de colaboração com ela deveria estar ali
registrado, e ela coloca isso, o agradecimento ao Jair Dantas dos Santos pela colaboração, e é bem interessante. Infelizmente, no correria da vida, eu acabei, esse livro está em algum lugar das minhas mudanças, eu não tenho ele em mãos. Se tiver alguém me ouvindo, que seja da área de etnobotânica, da UFBA, por exemplo, porque ela trabalhou com alguns pesquisadores da UFBA, ou alguém ligado à Fundação Verger, que tenha esse livro e que possa resgatar, eu agradeceria, ficaria muito feliz. Então, assim, olha que experiência mágica, né? Eu vou visitar Estrasburgo, participo daquela cultura maravilhosa ali, naquela celebração, naquele caldeirão de Alemanha, França, porque é uma cidade fronteiriça. Experiencio esse festival, acho que em homenagem a Mozart, pelas ruas, e visito Mantes Saint-Odile, tenho uma vivência muito agradável de ensinar oralmente português para essa professora importante lá da Universidade de Paris e também da Universidade de Estrasburgo. E depois, nessa caminhada, ela, na minha colaboração na produção dos ensaios dela Afro-Brasil etnobotânicos, ela me coloca nesses livros. E aí eu brinquei com ela, agora eu estou imortal, porque se eu estou registrado no livro, e é um livro que está na Universidade de Paris de Estrasburgo, usado por esses estudantes como um dos mais lidos. E normalmente esses livros para pesquisadores, para estudantes dessa natureza, né, da linha de pesquisa, eles leem detalhes. E eu fiquei muito grato, né? Uma experiência genuína, onde a minha colaboração era extremamente genuína e prazerosa, era um dar e receber natural, que se traduzia numa plena doação de ambas as partes. E no sabor disso, ela me presenteia com o meu nome no prefácio do livro. Muito grato, Mi. Eu adoraria me reconectar com você. Desejo que você esteja muito bem, onde quer que você esteja agora, nas suas aulas, nas suas caminhadas em Estrasburgo, nas suas vivências em qualquer lugar do mundo, até em Salvador, se você está retornando, porque a gente, nessa questão às vezes de zaps e de troca de e-mails, a gente não consegue depois uma reconexão tão fácil. Adoraria que essa reconexão acontecesse. E o interessante até sobre mim, nessas nossas vivências, que ela viajou comigo para conhecer nas vindas para o Brasil, ela conheceu meus pais, eu a levei em Irará, onde meus pais moram, e a gente visitou um centro de Umbanda, na época, né, famoso lá na região, e ela entrevista a principal senhora desse centro. E foi uma vivência muito rica também, porque a forma como eu adentrei, experienciei aquele momento, também tinha esse paralelo com os nossos mundos todos, né? A espiritualidade que eu já registrei para vocês, já comentei que eu sempre estou com ela. Eu gosto da ideia de que todos os corpos e mundos paralelos que nos cabe, a minha porta está sempre aberta para acessar, e eu, dentro do possível, dentro da minha possibilidade de sensibilidade que nós todos dispomos, eu estou sempre aberto para isso. Então, a vivência, inclusive, da ida na casa dos meus pais, para que ela pudesse conhecer um pouco desse centro, que ela já tinha trazido essa informação lá da própria França, esse levantamento dela dos centros no Brasil, e esse, inclusive, ela já sabia e queria visitar. E coincidiu que era onde meus pais moravam. Foi muito bom para os meus pais poder ser anfitrião por um período de uma pessoa tão especial como a mim. E eles cruzaram uma amizade, né? Construíram um afeto bom. Minha mãe às vezes me pergunta, meu pai, sobre ela, e eu, dentro do tempo que pude estar com ela, eu dava sempre as notícias, e agora que a gente não tem, eu, teoricamente, quando sou perguntado, eu trago a memória dos últimos momentos que ficamos juntos, que foi muito bom. Então é isso, uma história em Estrasburgo. Eu recomendo, quem tiver a chance de visitar, é uma cidade culturalmente
gastronomicamente, além de ser a ponte entre duas culturas, porque é na fronteira com a Alemanha, e o entorno ali, e toda a Alsácia, né? Estrasburgo é, claro, né, diria a capital e o centro administrativo daquela área da Europa, além de ser o Parlamento Europeu, que tem uma ponte com o mundo, né? Vale muito a pena. Dentro do Mundo Velho é um lugar que tem que se passar, tem que se visitar. Ok, que delícia, né? E assim, eu hoje lembrei também de alguém que é da família, que é meu irmão João e os filhos todos, né? Que é alguém que quando sento no café, e as últimas vezes foi na casa da minha mãe, é sempre alguém muito especial também. A Jaira e o filho também, que a gente partilha café da manhã quando a gente está juntos na casa da minha mãe. E essas memórias sempre me animam, né? Para lembrar para a gente que café é sempre um momento de um encontro saboroso, não é isso? Vamos tomar nosso golinho de hoje? Amo, amo demais. Um grande beijo para todos vocês e loguinho a gente volta para um novo café, não é isso? Feliz dia!